E a produção de leite nos principais exportadores veio crescendo durante o ano, com os maiores aumentos vindos da União Europeia e dos Estados Unidos. Os preços internacionais se recuperaram na segunda metade do ano, com boa parte aí dessa demanda vindo da China, da Ásia, ali daquela região. Vamos então falar ao vivo com o analista de economia da Embrapa Gado de Leite, o Denis Teixeira da Rocha. Oi, Denis, bom dia para você. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa Bem da Terra. Um prazer falar com você. Feliz 2021. Bom dia, Renata. É sempre um prazer falar com vocês e todos que nos assistem aí no canal Terra Viva. Denis, a minha primeira questão justamente é fazendo já essa projeção para o ano de 2021 para o mercado de leite. Quais são essas principais tendências? O preço ele deve continuar firme e quais os fundamentos que dão essa sustentação? Então, a gente termina o ano com preços bastante elevados, né? Quando a gente considera uma média histórica aí. E aí, quando a gente começa a projetar 2021, a gente ainda tem um cenário de muita incerteza, principalmente devido ao cenário macroeconômico, né? Quando a gente vê realmente a questão da demanda, a gente tem a questão do fim do auxílio emergencial, que foi um fator muito importante para a sustentação da demanda durante o ano de 2020, que se encerrou aí no final de dezembro, e também como é que vai se dar essa retomada da economia. A gente tinha uma perspectiva aí de uma retomada mais forte agora no início do ano, mas com essas indefinições com relação à vacinação, uma possível segunda onda, esse número de aumento de casos aí, isso acaba botando uma incerteza aí de como é que de fato vai vir essa retomada da economia para fortalecer ou pelo menos manter esses níveis de consumo que a gente teve durante a pandemia. E isso acaba sendo o principal fator de incerteza aí para a sustentação do mercado nesse primeiro momento do ano. E se por um lado a gente tem ainda esse cenário de incerteza e instabilidade por conta da macroeconomia, por conta de segunda onda e outros fatores que interferem de fato nesse cenário mais amplo, quais outros, por exemplo, fundamentos que podem dar uma sustentação positiva, né? Lembrando que a gente teve um importante aumento aí no consumo durante a pandemia, isso pode continuar? A gente acabou que aquelas preocupações que existiam logo no início da pandemia, em março, abril ali, que a gente pudesse ter uma queda abrupta de consumo, isso acabou não se confirmando. A gente teve um mercado lácteo, ele acabou saindo muito bem ao longo do ano aí, depois do início da pandemia. Né? O consumo ele ficou firme, principalmente reforçado pela questão do auxílio emergencial e também um consumo dos lares que foi reforçado. Então, essa questão do isolamento social, ela acabou levando a novos hábitos de consumo dos brasileiros dentro dos lares, então aumentou muito o consumo de produtos básicos como leite UHT, o leite em pó, mas também alguns que a gente chama de indulgentes, e são usados principalmente na culinária, como leite condensado, creme de leite, alguns iogurtes, isso acabou reforçando, e a perspectiva que a gente tem é que mesmo com essa retomada do trabalho presencial, retomada das atividades, um pouco desse consumo doméstico, desses novos hábitos de consumo que foram tão importantes para sustentar o consumo, eles devem se manter ainda nesse período que a gente chama de pós-pandemia. Então, isso acaba sendo um fator positivo que a gente espera que vai continuar reforçando aí o consumo de lajes, que saiu bem aí da crise. E aí a gente tem, claro, como bem pontuado por você também, a questão dessa elevação dos preços, nessa onda, esse movimento que a gente vem acompanhando desde, digamos assim, o último trimestre do ano passado, a gente viu essa forte onda, essa crescente. E aí eu gostaria de te perguntar se isso ajudou aos produtores de leite a ter uma margem melhor aí de rentabilidade, enfim, para ter sustentação no negócio, na atividade leiteira. De fato, com o passado, principalmente no segundo semestre ali, a gente teve um movimento de aumento de preço que começou lá no atacado, com principais derivados, como leite UHT, leite em pó e também o queijo mussarela, que teve aumentos substanciais de preço. Isso também se refletiu no mercado de leite spot, que é a comercialização entre indústrias, diretamente entre indústrias do leite.
E esses mercados ele tem forte influência no preço ao produtor. Então, essa escalada de preço no atacado e no spot acabou refletindo no preço ao produtor, que alcançou aí máximas históricas, né? Principalmente a partir de junho, o preço começa a subir e ele tem um máximo histórico em outubro, quando o leite chegou a 2,16 ao produtor. A gente teve uma pequena queda em novembro, mas em dezembro esse preço já volta a subir. E aí o que a gente viu que mesmo com a alta muito elevada, principalmente de milho e soja, que você teve, se pegar do período de janeiro a novembro, que é os dados que a gente tem consolidados até o momento, o custo de produção ele subiu em torno de 20%, e só o concentrado ele subiu mais de 40%. Mas mesmo assim, quando a gente faz uma conjugação entre aumento de preço do leite ao produtor e o custo de produção, mesmo com o custo de produção mais alto, esse aumento dos preços ao produtor do leite, ele conseguiu amenizar esse custo e o produtor teve uma boa rentabilidade, principalmente no segundo semestre. E é isso que a gente, mesmo com esse cenário de que a gente possa ter ainda preços elevados de milho e soja, o produtor ainda deve continuar tendo uma boa rentabilidade, desde que ele tenha um negócio muito bem gerido, com controle de custo bem feito e uma alta eficiência de produção dentro do seu sistema produtivo. Isso vocês projetam, pelo menos, Denis, até quando, assim, que deve continuar a permear aí essa sustentação para esse patamar de 2,16 de alta aí do preço pago ao produtor? Pelo menos a gente pode colocar aí um primeiro trimestre? Então, o preço, ele entra o ano, terminou o ano muito elevado, né? Para a gente só ter um padrão de comparação, a gente terminou o ano com preços aí a 2,13 ao produtor, sendo que em dezembro de 2019 a gente fechou o ano com preço ao produtor de 1,35. Então, esse valor está mais de 50% acima do ano passado. O que pressiona o leite agora para esse início de janeiro, fevereiro, é que os preços no atacado, no mercado spot, eles começaram a recuar, principalmente a partir da segunda quinzena de dezembro. Eles começaram a perder força e isso leva uma certa pressão ao preço ao produtor, mas ao mesmo tempo a indústria ela está com uma certa preocupação nessa negociação aí, com medo de perder produtor para o início da entre-safra, que daqui a pouco já vai se aproximar. Então, uma queda brusca de preço poderia levar a uma perda de produtores e depois a indústria não conseguiria recuperar esses produtores no momento mais importante, que é a entre-safra. Então, a gente não espera que a gente tenha, apesar desse mercado spot e atacado fraco, a gente espera que não tenha uma queda substancial no preço ao produtor nesse começo do ano, e o produtor ainda, mesmo porque ele está enfrentando um cenário de custo de produção alto que deve se manter nesse começo do ano. Então, a indústria deve ponderar um pouco aí para essa queda, e a gente acredita no mercado mais firme nesse começo do ano. Maravilha. Muito obrigada, Denis, por toda a sua análise aí em torno do mercado do leite, principais aí destaques para essa projeção no ano de 2021. Obrigada, até uma próxima. Obrigado a você, Renata. A gente está sempre à disposição. Aqui nós também.